Esta noite nós vamos expor sobre Leis de Deus, um livro editado pela editora M e que tem como subtítulo Eternas e Imutáveis, que é inclusive do próprio Kardec no Livro dos Espíritos, que as leis de Deus são eternas e imutáveis. E este livro, com várias edições, divulgado no Brasil inteiro, agora alcança também Portugal, onde foi lançado em dezembro e continua sendo vendido e estudado pelos nossos irmãos portugueses, e o livro lá foi lançado pela Luz da Razão, a editora. Muito bem, vamos então refletir sobre o tema. Eu vou procurar trazer de forma bem didática para nós entendermos o que se refere a leis de Deus. De um modo geral, o Espírita usa o termo, as leis de Deus, as leis divinas, e muitas vezes nós não situamos bem o que quer dizer essas leis de Deus. Às vezes não entendemos, não captamos o sentido dessas leis de Deus. Nós temos as leis humanas e temos as leis de Deus. Aí que nós precisamos fazer uma diferenciação para nós entendermos. As leis humanas são aquelas que regulam a nossa vida em sociedade. Normalmente, os países democráticos, Estado democrático de direito, têm casas especiais para aprovar leis. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, o nosso Congresso Nacional, com a junção da Câmara dos Deputados e dos Senadores, a Câmara do Senado. Nós temos a tramitação de projetos de lei para que seja aprovada a lei, depois sancionada pelo Presidente da República, no caso de não ser emenda constitucional, que é prerrogativa mais do Congresso Nacional. Mas as leis humanas para nós não tem dúvida nenhuma. Nós vivemos sob a égide de leis humanas. Muitas coisas nós não fazemos ou nós não agimos porque nós sabemos que tem uma lei que nós temos que obedecer. A Câmara Municipal também cria lei, a Assembleia Legislativa também lei. E existem aquelas normas que não são aprovadas por casas legislativas, que nós não chamamos de leis, mas são normas reguladoras, por exemplo, da família. A família tem certas regras. Cada família tem certas regras na educação dos filhos, só que não são leis, formais, elaboradas por casas específicas, casas legislativas. Muito bem. Então, pacificamente nós entendemos que as leis humanas são leis criadas para regulamentar ou para regular a convivência dos homens. Assim, nós temos, além da Constituição Federal, que é a lei maior, nós temos códigos que regulam, por exemplo, o trabalho, os códigos chamados CLT, ou Lei Trabalhista. Nós temos o Código Tributário, que regulam os tributos. Nós temos o Código Penal, que regula as relações dos homens e que transbordam da regularidade, e é preciso depois ser julgada pelo juiz. Enfim, leis nós vivemos sobre suas égides. E ainda é bom que se diga que a lei do Brasil tem diferença com leis de outros países, dependendo da ideologia política
possui outras regras. Claro? Mas agora a pergunta: por que chama lei de Deus? O que é lei de Deus? Lei de Deus. Se eu falo na lei humana, a Lei Maria da Penha, a gente quer saber o que é essa Maria da Penha, por que foi criada essa lei. Mas lei de Deus, o que é essa lei? O que são essas leis de Deus? Vejam vocês, no transcorrer das civilizações em que foram criando leis, as leis que foram criadas pelos homens, nós chamamos, como já nos referimos, de leis humanas. E a igreja, antes do surgimento do Espiritismo, a igreja resolveu dar o nome, vejam bem, resolver dar o nome de leis de Deus, ou leis divinas, aquelas leis que por exclusão não foram criadas pelos homens. Leis que não foram criadas pelos homens, ou leis humanas, diz que pertence a Deus. Agora a pergunta que nós podemos fazer para nós entendermos: leis de Deus. Mas para nós entendermos o que é lei de Deus, nós temos que entender o que é Deus. Fatalmente, é preciso que nós tenhamos uma ideia, ou pelo menos tenhamos um conceito do que é Deus, para que então nós possamos entender as leis de Deus. Não é que Deus seja um legislador, senta num determinado lugar e cria lei. Essas leis chamadas leis divinas ou leis de Deus são as chamadas leis naturais, que aliás eu gostaria até de usar mais leis naturais. As leis que existem na natureza, as leis que existem mesmo que o homem não crie nada, elas sempre existiram e sempre existirão. Estas leis são leis naturais. São leis que existem independente do homem. É as leis da natureza. O Allan Kardec, o codificador ou criador da doutrina espírita, ele, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, ele criou um capítulo todo, que se chama Livro 3, que deu-se o nome de Leis de Deus. Leis de Deus. Usou a mesma terminologia da igreja, leis de Deus. Mas o Espiritismo resolveu, os doutrinadores, dar um outro nome a essas leis, além de leis de Deus. Não é outro nome, é um outro sinônimo. Chama-se leis morais. Então, leis morais são as leis de Deus, são as leis naturais. Porque no Livro dos Espíritos, o capítulo 3 chama-se leis morais, no sentido de perfeição, de algo absoluto, algo perfeito. Então o Espiritismo deu o nome de leis morais. Agora, como nós dissemos, para nós falarmos de leis de Deus, nós temos que entender o que é Deus. E nós somos educados desde a infância, principalmente pela influência das religiões abraâmicas. As religiões abraâmicas nós vamos pegar, vamos ver o cristianismo, nós vamos ver o islamismo e o judaísmo. Então nós temos essas três correntes estabeleceram que Deus é sinônimo de uma pessoa. Deus é tido como antropomórfico.
usando a expressão de Kardec. Deus tem a forma de anthropo, do grego. Deus tem a forma de homem. Tanto é que se eu perguntar para vocês como é que você ora para Deus, você imagina Deus como um homem. Não é não? Não, você também? Não, você não pensa assim. Mas a maioria, eu pensava assim. Então não há aqui crítica a ninguém. Porque Deus ele vai recebendo interpretação de acordo com a nossa evolução. De acordo com a nossa evolução, Deus vai tomando uma projeção da minha mente. Eu projeto Deus. Porque hoje, nos estudos atuais, até pela física quântica, quando se fala em Deus, não se fala em pessoa. Deus não é pessoa. Embora nós tenhamos essa ideia, né? Que Deus está no comando, Deus lá onde Ele está, Ele abençoa, Ele faz isso, Ele faz aquilo. E hoje, com os nossos estudos, e nesse livro Leis de Deus, nós trazemos uma interpretação de Deus não pessoa. Trazemos uma interpretação de Deus como uma energia cósmica que está presente em tudo. E vocês vejam que, até no último livro que eu escrevi, que já saiu a segunda edição, que eu dou o nome de Seja Feita a Sua Vontade, a pessoa pensa que é a vontade de Deus. Na realidade não é isso. Seja feita a vontade sua. Seja feita de acordo com o seu livre-arbítrio. De acordo com o livre-arbítrio, eu espelho a vontade de Deus. Mas que Deus? Aí que vem o detalhe, que Deus? Se nós pegarmos a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, Kardec foi muito bem. Kardec pergunta no diálogo com os espíritos que é Deus? O que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. Que se perguntasse quem é Deus, iria procurar um Deus pessoal. A pergunta é: o que é Deus? O que é Deus? A pergunta dele é essa. E os espíritos, os coordenadores da obra de Kardec, respondem: inteligência suprema e causa primária ou primeira de todas as coisas. Não colocou Deus pessoa. Está dizendo que Deus é uma inteligência primeira, que está presente em tudo. Toda a gênese de que nós imaginamos, Deus está presente. Ele tem ali a sementezinha. Uma plantazinha, por exemplo, a inteligência suprema ali está como gênese, como início. Claro que nós não vamos falar o espírito da planta, mas a energia divina, a inteligência suprema de Deus está ali, naquela plantazinha, lhe dando vida, para que ela produza, para que ela venha florescer, para que ela frutifique, se a planta tiver o objetivo de dar frutos. O animalzinho também tem energia divina. É a inteligência suprema no animal. E no processo evolutivo reencarnatório, esta inteligência suprema que começa com o espírito, letra minúscula, vai desenvolvendo até se acordar no homem. Essa energia acorda no homem como um ser racional. Então, antes não racional. O animal não é racional, a planta não é racional, mas ela tem a energia para que ela produza de acordo com sua espécie. Você poderia perguntar: pois é, mas
Quem ensinou a plantazinha que ela tem que produzir? Quem ensinou a plantazinha que ao jogar sementes na terra, ela tem que desenvolver o seu caule, as folhas, os frutos e produzir de acordo com a sua espécie? Quem que ensinou? Isto chama-se lei dos homens. Isso chama-se lei natural, que é a divindade no vegetal. É isto que nós queremos diferenciar leis humanas de leis divinas ou leis naturais. Esta lei está presente em tudo. Esta lei universal está nas galáxias, está no mundo todo sideral, de tal sorte que cada astro não bata no outro pela força de gravidade, cada um viva dentro da sua força de gravidade. Isto é lei natural. Você poderia dizer, mas é Deus que não deixa um astro bater no outro. Você pode usar essa expressão, mas na realidade é a lei universal, é a lei natural que já está programada. Então o que é Deus? Essa inteligência suprema que alavanca tudo o que existe. Esta lei natural é Deus presente. Deus está presente na natureza e está presente no homem. Isto é o Deus. Mas nós fomos educados e aprendemos o Deus do Papai do Céu. O Papai do Céu está lá em cima, ainda falando lá em cima. O Papai do Céu está lá em cima e está olhando, está coordenando tudo. Se eu fiz errado, se eu fiz certo, se eu pequei, se eu não pequei, se vai me dar premiação, se vai me castigar. Isto daí é criação humana. O homem é que criou essa ideia. Criou o céu, criou o inferno, criou o castigo, criou premiação, porque na realidade tudo é uma lei natural, lei normal. Eu sempre digo, inclusive quando abordo isso, ninguém ensinou o peixe que na época da desova ele tem que buscar na cabeça dos rios, passa com aquelas situações, às vezes tem animais ali ferozes querendo comer o peixinho e a fêmea vai até no início para ela desovar e lá procriar. Deus, esta energia, não a pessoa, está presente ali no animalzinho. A tartaruguinha que eu sempre cito aqui. A tartaruga, eu visitei no Nordeste, eles hoje protegem, fazem casinhas para que a tartaruga procrie, para que evite outros animais que venham comer esses tartaruguinhas, ou o próprio homem. Ela fica ali até que os ovinhos venham a nascer. E quando nasce, eles correm no rio. Mas quem diz que ela tem que correr para o mar? É uma lei natural, ela vai em busca da lei natural, vai para lá. E vai viajar o mundo. A tartaruguinha vai viajar o mundo. E o curioso é que na época que ela está mocinha, é lei natural, como acontece com o homem. Quando ela atinge a maturidade e é que ela vai produzir, ela volta correndo para o mesmo lugar onde ela nasceu. Ela volta para o mesmo lugar onde ela nasceu. Não é eu que digo, a experiência. Eles fazem certos chips, colocam chips, ela vai, volta e percebe que ela voltou para o mesmo lugar. Volta para desovar ali a tartaruga, para que depois faça o mesmo ciclo. Quem ensinou a tartaruga a fazer isso? Quem? Não é Deus lá em cima, sentado num trono, diz, vamos fazer isso com a tartaruguinha. Não, ela tem gravado em si um chip, que ela tem que em determinada época fazer isso. Ela tem que fazer porque é da natureza dela na época da procriação. E assim,
essas leis nós chamamos de leis naturais. Nós chamamos essa beleza da natureza de Deus. Nós chamamos essa perfeição da natureza Deus presente em todos. Estão entendendo? Isto é o sentido de Deus. Mas nós fomos educados, eu, por exemplo, sou egresso do catolicismo. Depois, na infância, tive ligação com o espiritismo, e depois, até que a gente desenvolveu a visão mediúnica, que nós passamos a ser espírita. Mas eu acreditava em tudo isso aí, que conta, que Deus está no comando, que Deus está fazendo, Deus está te olhando, como se tivesse uma luneta na mão, se você errou, se não errou, se vai ser castigado ou não vai ser castigado. Isso é criação humana. O homem que criou isso aí, não existe castigo de Deus. Não existe castigo de Deus, nem existe premiação, porque isto faz parte do universo do próprio ser. A plantazinha, que na época própria produz os seus frutos, está tudo gravado em si que ela deve produzir. O animalzinho, na época da procriação também. Então, associando isto ao homem, é a mesma coisa. Nós vivemos sob égide de leis naturais. Estas leis naturais que o homem resolveu chamar de leis de Deus. Por que leis de Deus? Porque não foi criada pelo homem. Não foi criada pelo homem. Não teve nenhuma casa legislativa que elaborou, não tem projeto, mas ela já existia. Então esta lei a igreja chamou de leis de Deus. E o Espiritismo, além de Deus, leis naturais, dá o nome de leis morais, que tem todo um capítulo no livro dos Espíritos, o livro 3. Então isso é muito interessante. Nós lemos aqui na casa um livro, no nosso estudo, de Reza Aslan. Ele escreveu um livro, Deus, uma história humana. Deus, uma história humana. Claro que, se você der um livro desse para os cristãos que não estão fora desta linha espírita, que não estejam nesse entendimento, nem vão aceitar isso. Ele está dizendo que Deus é uma história humana. Quer dizer, os índios tinham o seu Deus. Uns adoravam a lua, outros adoravam o sol, outros adoravam os animais. De acordo com determinada época, o homem vai projetando uma imagem de Deus. Então Deus é uma projeção que nós, dadas as nossas deficiências, as nossas apreensões, as nossas angústias, nós projetamos a ideia de Deus. E cada época, Deus vai ser do tamanho da nossa inteligência, do tamanho da nossa evolução. Eu disse a vocês, eu também acreditava, veja bem, é crença. Eu também aceitava a história de um Deus, e quando orava, pensava num Deus sentado lá em cima. Eu também, quando era criança, fui educado pelos pais, principalmente a minha mãe, quando me ensinava a orar, falava do Papai do Céu lá em cima. Foi válido? Claro que foi. É válido quem ainda assim entende? É claro que é. Esta mudança de entendimento de leis de Deus, o entendimento de Deus, ela é personalíssima. Cada um de nós vamos entendendo Deus de uma forma, de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso entendimento. Então, eu entendia também assim, porque eu fui educado assim, a crença que foi nos transmitida é assim, que existe um Papai do Céu, e que nós não podemos fazer isso, porque tem pecado, porque vai ter castigo. Fomos educados, principalmente por influência
da Igreja Católica. Mas, hoje, é claro, eu não vejo assim. É claro que, para mim, Deus é o Cristo dentro de mim, não Jesus Cristo. Cristo quer dizer a potência de Deus em mim. Cristo quer dizer a semente de Deus em mim. Jesus também tinha o seu Cristo. Jesus foi chamado Jesus, o Cristo, uma espécie de um apelido a Cristo, porque ele desenvolveu, segundo conta os evangelhos, acima dos homens normais, desenvolveu a sua inteligência, o seu entendimento. Então ele foi chamado Jesus o Cristo. Mas isto não quer dizer que nós não tenhamos o Cristo dentro de nós. Cristo, portanto, é, digamos, o fragmento. Cristo é o fragmento de Deus dentro de nós. Esse fragmento de Deus tem toda a potencialidade das leis naturais. Só que este fragmento só vai desenvolver por nós. Cada um de nós desenvolvemos o nosso fragmento de acordo com a nossa evolução. Então, hoje parece, pelos estudos que a gente faz, pelo avanço da física quântica, não todos, mas uma grande parcela da humanidade já entende Deus como algo interno, como algo presente em nós, e não como um ser lá fora. Mas se eu entender que Deus está lá fora, tudo bem, não há problema nenhum, são fases, é o que está lá. Ó. Deus é do tamanho da evolução espiritual de cada um. Deus é do tamanho, agora eu que errei aqui na minha, vou voltar aqui. Então Deus, para nós, agora vai ser complicado aqui, mas eu já volto aí. Então, Deus é essa presença dentro de nós. Deu pane aqui na sequência, mas não tem problema. Aí, Deus é do tamanho da evolução espiritual de cada um. Então não há crítica a ninguém porque pensa Deus assim ou dessa forma. Não bem. Nós temos um chipzinho de Deus dentro de nós, que nós temos que desenvolver. E à medida que eu desenvolvo esse Deus dentro de mim, mais feliz eu sou, porque eu estou conectado com a energia divina, a energia cósmica dentro de mim. Então, a felicidade, diz o Livro dos Espíritos, na questão 614, o homem só é infeliz quando ele se afasta da lei de Deus, quando ele não está conectado com Deus dentro de si. É claro que quando a pessoa que pensa que Deus está lá em cima, e ele está orando para Deus lá, mas no fundo é apenas um mecanismo que na realidade Deus está com a gente mesmo. Então, nós somos educados assim, Fomos educados assim. Então, esse Reza Aslan, nós fizemos um estudo, ele escreveu um livro, Deus, uma história humana. Uma história humana. Ele diz que Deus é feito à imagem humana. Quer dizer, o homem cria a imagem de Deus. Deus cria, o homem cria a imagem de Deus. Cada um de nós é um Deus em evolução. Então, como nós temos o fragmento de Deus em nós, cada um de nós somos deuses em evolução. Nós encontramos respaldo disso nos livros religiosos? Sim, Jesus mesmo disse, vós sois deuses. Claro que não é frase dele, é lá do Salmo
O Salmo diz isso: vós sois deuses. E Jesus repetiu essa mesma frase: vós sois deuses. Então, todos nós somos potencialmente deuses. Todos nós temos a faculdade de sermos felizes. Nós temos a faculdade de nos aperfeiçoarmos, de brilhar essa luz nossa. Todos nós temos. Mas isso não é de graça. Porque muitas vezes a pessoa vai na igreja, seja lá qual for, até no espiritismo, ele quer que as coisas aconteçam, que os espíritos nos curem, que os espíritos nos melhorem, que nós tenhamos isso e aquilo. Mas e você, o que você vai fazer? Você vai ficar paradinho, esperando que lá de fora alguém resolva? Não, nós somos deuses em desenvolvimento. Então, nós estamos aqui numa casa religiosa, casa espírita. Podia estar na igreja católica, no evangelho. Mas não adianta nós estarmos num templo de pedra se nós não entrarmos no templo da alma, se nós não entrarmos no templo do espírito, porque nós somos espírito. Todos nós temos uma igreja interna, entre aspas. Essa igreja é Deus dentro dos nossos corações. Muitos filósofos passaram pela história como ateus. Esses homens, por exemplo, Einstein, Darwin, Nietzsche, Carl Sagan, todos foram considerados ateus, porque não acreditavam em Deus. Mas que Deus que eles não acreditavam? Aí que vem a coisa. Que Deus? Não acreditavam no Deus pessoa sentado lá em cima, criada pelos homens. Então Deus, para eles, é a presença no universo dessa energia cósmica. Então não é Deus. Dizem até que Nietzsche matou Deus. Na história passa, Nietzsche matou Deus. Não, o que ele matou foi a ideia de que Deus é pessoa, que Deus é um homem. E não é. E não é. Inclusive perguntaram uma vez para Einstein se ele acreditava em Deus. Que resposta ele poderia dar? O repórter perguntou: Einstein, você acredita em Deus? Olha que pergunta sagaz, porque o repórter sabia que a ideia de Deus dele era outra. Ele diz: mas que Deus que você quer que eu acredite? Que eu aceite? O meu Deus, diz ele, é o Deus de Spinoza. Até coloquei no meu livro, no último livro, Seja Feita a Sua Vontade, o Deus de Spinoza. O Deus de Spinoza é o Deus interno. Ele diz, o Spinoza, que nós vivemos criando lugares fechados, lúgubres, que Deus está ali presente. Nada disso, Deus está presente em você em todos os lugares, de acordo com os seus pensamentos. Uma boa, para quem quer refletir, lê esse livro, vocês vão gostar, viu? Então, o homem cria Deus. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, não é isso que a Bíblia diz? E se nós dissermos o contrário, que Deus é a imagem e semelhança do que eu crio? Perfeitamente. A imagem que nós somos de Deus é a energia dele, essa fragrância, essa parte do todo. Então, o que nós temos de Deus é a força criativa, essa mesma energia que cria o universo, que movimenta o universo. Também nós criamos, nós movimentamos, porque nós somos deuses. Nós somos deuses. Agora, é claro que a gente é perfeitamente lógico para entender que se nós ninguém pode imaginar um Deus sem face, então você cria Deus. É normal a criança criar o papai do céu. É normal, como nós também criamos. Mas isto é criação do homem. Deus não criou isso daí, não. Nós imaginamos. O que nós sabemos é que Deus está conosco. Pronto, isso não se abre mão. E que eu sou da mesma essência de Deus.
Eu sou da mesma essência de Deus. A diferença é que Deus é a perfeição, a energia é perfeita, absoluta. E eu tenho essa energia, mas eu tenho que desenvolver para brilhar essa luz de Deus em mim. Aí a expressão de Jesus, brilha a vossa luz. Quer dizer, esta sementezinha, esta luz que eu tenho, ela tem que brilhar, para eu ser feliz. Porque não é feliz quem vive uma vida sem nada a fazer, sem nada melhorar, sem nada progredir. Então as leis naturais, que nós chamamos de leis de Deus, são inúmeras. Kardec fala em 10, baseado aí no Moisés. Ele fala em lei da adoração, que nós temos já o instinto de adorar um ser superior, ninguém ensinou, isso é uma lei natural. Ele fala da lei da reprodução, os animais reproduzem, os vegetais reproduzem, o homem reproduz, para dar sequência à espécie. Daí o processo reencarnatório, é preciso que haja procriação, até para o próprio espírito evoluir. Mas não são só essas leis. Ele coloca 10 leis, mas existem outras. Hoje, com a física quântica, nós vamos aprendendo que existem outras leis. Por exemplo, lei da gravidade. Não consta aqui. A lei da gravidade não consta nas leis morais. Mas é uma lei natural. Vamos didatizar de forma simples. Para que a água venha até a minha caixa d'água, ela precisa estar acima da minha caixa d'água. Então, geralmente coloco lá em cima, no alto, a caixa d'água, e por gravidade, a água chega até a minha casa. Lei da gravidade, nós estamos andando. Nós andamos, estamos presos à gravidade. Você vai para a Lua, a gravidade é outra, né? Então, a gravidade. Aí, você diz, puxa, mas eu fui visitar um amigo, ele tem lá na represa, ele puxa a água lá para a casa dele. O rio está lá embaixo, a casa está aqui em cima. Mas aí é para o motor, não é por gravidade. O motor funciona e traz a água, mas por gravidade não. Então, vejam bem, essa força da gravidade é uma lei natural. É uma lei natural. Existem outras leis de causa e efeito, enfim, uma infinidade. Mas nós estamos vivendo através destas leis, que nós chamamos de leis de Deus, mas que na realidade não é leis de Deus, é lei natural. Vamos ver se eu consigo tocar aqui. Essa é a pergunta que nós falamos, que Deus é a inteligência suprema, mas é uma pessoa? Não, Kardec não fala em pessoa, é uma inteligência suprema, e a causa primária de tudo que existe. Tudo que existe, existe Deus, presente em forma de semente. Vou colocar algumas. Aí, ao mesmo tempo, vejam bem, eu faço um comentário nesse livro Leis de Deus. Ao mesmo tempo que Kardec inicia o livro dos Espíritos, dizendo que Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, portanto não é pessoa, é uma energia cósmica. No livro dos Espíritos nós vamos encontrar perguntas como essa: Deus proíbe? Deus castiga? Você encontra essas perguntas, mas como? Então tem que entender que é um Deus pessoal. Então o livro dos Espíritos começa impessoal, e no transcorrer nós vamos encontrar perguntas de Kardec pessoal. Deus não proíbe, pois Deus não é pessoa. Mas ele pergunta, Deus proíbe? Porque a ideia na época de Kardec era ainda do Deus antropomórfico, a influência da igreja. Apesar de Kardec deu um avanço extraordinário no Espiritismo, mas ainda os espíritos que comunicavam na formação do livro dos Espíritos eram espíritos da igreja. São Luís, bispo não sei o quê, né? Quer dizer, os influenciadores do Espiritismo eram de origem católica. E eles têm essa ideia do Deus pessoal. A igreja não aceita isso que eu estou dizendo, que Deus é uma energia cósmica. Aceita que existe um papai do céu. Existe um papai do céu que está zelando por nós. Essa é a ideia, né?
Então, Deus proíbe. Se nós falarmos que Deus proíbe, o Deus é interventor. Também eu abordo isso no livro Seja Feita a Sua Vontade, que já está na segunda edição. Se Deus proibir, ele é homem, que está lá proibindo se pode ou não pode. Daí cabe o livre-arbítrio. Ou você aceita que existe livre-arbítrio, a liberdade de você fazer o que você quiser, errando, acertando, se corrigindo, se autorregulando, ou existe um Deus que não permite. Aí então você não tem responsabilidade nenhuma. Fez errado? Mas Deus permitiu? Deus não permitiu, né? Então, esse é o Deus interventor, que nós damos o nome de teísmo. E o teísmo é o Deus não interventor ao qual eu me filio. Deus não intervém. A lei de Deus não muda nunca. Mas e daí? Mas quem muda sou eu. A lei de Deus é perfeita e imutável. Eu me modifico adaptando-se à lei. Eu me modifico adaptando à lei. É este o sentido. É este o sentido. É como se fossem as ondas de rádio que a gente sempre cita aqui. Existe um transmissor, transmite a energia, e o meu rádio capta essa energia. É mais ou menos assim. Quer dizer, a lei, que é a energia emitida por um transmissor, é a mesma. Ela não muda. Eu é que consigo, através da minha vibração, captar a energia. Porque todos nós temos uma frequência. Todos nós temos uma frequência, de acordo com o nosso viver, né? Vamos colocar mais um pouquinho aqui para a gente ir em frente. Então, Deus tem suas leis que regulamentam todas as vossas ações. São as leis naturais. As leis de Deus são as leis naturais. O homem tem livre-arbítrio dos seus atos. É interessante, né, que as igrejas falam, todas elas, que nós temos livre-arbítrio. Mas na hora do vamos ver, você não tem livre-arbítrio mais. É Deus que manda, Deus que perdoa, Deus que castiga, Deus que permite. Como é que pode? Ou tem livre-arbítrio ou não tem. O livre-arbítrio é esta liberdade nossa de aprender até com os nossos erros, errar, corrigir e tocar o barco. Isso é aprendizagem. Como você faz na escola? Quando o professor dá uma lição, você não aprende, ele cria um outro mecanismo, que se chama feedback na pedagogia, faz de novo, de uma outra forma para a pessoa aprender. Não é isso, professor? Então, nós, pelo livre-arbítrio, somos o nosso Deus. Pelo livre-arbítrio, somos o nosso Deus. Tem a liberdade de pensar, de agir, sem o livre-arbítrio. O próprio Kardec disse, o homem seria uma máquina. E aí eu não teria responsabilidade de nada. Não tem responsabilidade de nada. Só que você tem que vir aqui para... Eu tenho que repetir com você a pergunta. Chega até aqui. Você pode fazer, mas é que eu tenho que repetir a pergunta. Quando você fala de Deus tem suas leis que regulamentam todas as vossas ações. É Ele próprio. Certo? Não, sim. Mas se Deus tem suas leis que regulamentam todas as vossas ações, você tem um Deus teísmo. Não, essa expressão aqui, essa expressão é de Kardec, não é minha, não. Não, isso que eu estou falando. A forma como ela ilustrar, na realidade, é a expressão de Kardec teísta. Porque Deus são essas leis. Deus está presente nessas leis. As leis perfeitas e imutáveis. Entendeu? Você foi a fundo, entendeu bem o sentido da coisa. Na realidade, ele é essas leis. É que essa aqui é a linguagem de Kardec. Kardec diz, Deus tem suas leis que regulamentam todas as outras ações. Na realidade, Deus está nessas leis regulamentando todas as nossas ações. Perfeito. Foi perfeito. Você entendeu bem o deísmo e o teísmo. Perfeito, ótimo. Muito bom. E a lei de Deus, onde que está escrito? Kardec pergunta. Ela está na natureza, portanto, no vegetal, no mineral, no animal, está presente na nossa consciência. A nós que somos seres racionais, é o que nos dirige à nossa consciência. Você faz coisa errada,
você não conta para ninguém. Vai para casa, mas você fala, puxa, eu não devia ter feito aquilo. Eu não devia ter feito aquilo. Quem que está te julgando? Deus lá fora ou Deus dentro de você? Deus dentro de você. A tua consciência, onde Deus está presente, você fez errado, saiu fora da vinculação com Deus, você se sente infeliz. Então, constantemente, é bom que isso aconteça. Quando você faz coisa, digamos, não perfeita, e a consciência já começa como se tilintar, começa a fazer com que você pare, pense e comece a dar angústia, porque você tem que corrigir isso aí para continuar a vida. Não tem isso? Quantas vezes não acontece isso conosco? Isso aconteceu comigo e acontece até hoje. Se eu faço alguma coisa, eu agradeço que a lei já me avise. Você errou. Aí você tem que corrigir, para você voltar à normalidade e ser feliz. Entendeu? Então, vou colocar mais uns quadrinhos aqui só. Então, Deus está escrito na natureza e na sua consciência. Na natureza de forma mecânica e na consciência de forma racional. E essa frase aqui, como não existe julgamento, nós somos educados assim, que o que nós fizermos de errado, um dia nós vamos lá no tribunal de Deus, e lá vai ser julgado por Deus. Vai dizer, você errou, você não errou, você fez isso. Esta é a ideia que nós aprendemos, até por influência religiosa, que Deus faz um julgamento. Fala até em dia do juízo. No dia do juízo, no dia do julgamento, diz que nós não temos julgamento. Mas no Espiritismo a ideia é outra. A explicação aqui é do Emmanuel no livro Fonte Viva. Veja o que ele diz. Não é preciso, eu acho essa frase extraordinária para você pegar no livro do Emmanuel e comentar, analisar. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo, quer dizer, morrer. Não é preciso morrer para você encontrar a justiça. Porque as igrejas dizem que nós vamos ser justiçados, vamos ter justiça lá no plano espiritual. Até no meio do espiritismo, às vezes você vê espírita falando, você vai ver quando você chegar lá. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. É a tua consciência, não vai ter um julgador externo, um juiz, um promotor, um advogado te acusando. Você é teu promotor, você é teu juiz, você é teu julgador. Porque é na tua consciência de acordo com o teu estágio evolutivo. Então não é preciso morrer, atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça. Face a face. Eu lá e um tribunal de Deus me julgando, como vemos nos nossos tribunais humanos. Diz o seguinte: nos princípios de causa e efeito, ação e reação, nos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sob a orientação dela em todos os instantes da nossa vida. A consciência, tá? Na realidade, a nossa consciência nos acusa, outros não, outros passam a vida inteira, a consciência ainda não despertou, continua fazendo coisa errada, mas o certo é nós, lá com o travesseiro, quando não, durante o dia mesmo, ou depois do ato cometido, a consciência te acusar que você fez errado. Então eu não preciso morrer para ser julgado, eu sou julgado pelo princípio de causa e efeito a todo instante. Este é o tribunal de Deus, que nós chamamos de Deus, tribunal das leis naturais, tribunal das leis divinas. Nós não esperamos morrer para ser julgado. Eu já vi palestrante, mesmo espírita, falando sobre isso, falou, o duro é a gente depois quando chegar lá. Mas que chegar lá onde? Nós somos espíritos. A nossa consciência que vale, não importa se você está no corpo ou fora dele, é a nossa consciência que nós somos julgados. Se vocês guardarem isso na mente, já vale a palestra. Guardar de que tudo que nós fizermos contrário à lei divina, e a consciência te acusou, bata a palma. É o momento da correção, é o momento de nós nos despertarmos e melhorarmos aquilo que eu fiz.
Que bom quando a consciência me acusa. Quando tem gente que passa uma vida inteira cometendo desatino, desencarna e leva a consciência sem despertar. Mas não vai ter julgamento também. Não vai ter castigo. Porque cada um vai despertar de acordo com a sua evolução. Eu acho mais um texto aqui, né? Já a gente encerra. Para encerrar, tem muita coisa, o assunto é muito amplo. Eu sugiro quem entendeu a palestra, faça um estudo das leis de Deus nesse livro que nós mostramos. Numa pergunta que Kardec faz aos espíritos na elaboração do livro, ele pergunta para os espíritos, através da médium, para agradar a Deus. Olha aí, é o Deus pessoal, ó. Esse é o Deus teísta. Para agradar a Deus, mas Deus não tem que ser agradado. Mas a pergunta é teísta, é pergunta de Deus pessoal, que tinha no livro dos Espíritos e tem. Para agradar a Deus e assegurar uma posição futura, bastará o homem que não pratique o mal? Em outras palavras, ele está dizendo, para eu agradar o Deus que está sentado lá em cima, basta não praticar o mal? A pergunta é mais ou menos isso, bem simples. Mas ele está entendendo aqui que tem um Deus lá fora. Para eu agradar aquele Deus, basta não fazer o mal. E eis a resposta que eu considero sábia. Se foi um espírito, se foi vários espíritos, se foi o Kardec que codificou as respostas, não sei. A resposta é essa: não. Basta não praticar o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças. O que ele está dizendo, o Espírito? Não basta não praticar o mal, basta que você faça o bem na faixa do seu entendimento, no limite das suas forças. Se eu não tenho nada para dar para ninguém, eu posso dar amor, eu posso dar fraternidade, eu posso dar um ombro amigo, eu posso ajudar a pessoa no limite das minhas forças. Quem pode ajudar mais, ajuda. Quem pode ajudar menos, ajuda. Então a resposta está clara: não. Cumpre fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá. Olha aí agora, isso até no direito penal traz isso. Responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Você tinha oportunidade de praticar o bem e não praticou. Você teve oportunidade de alguém que apareceu à sua porta, ou uma pessoa que, do teu relacionamento, você poderia fazer o bem, você não fez, você se omitiu. Esse é o crime por omissão que o Código Penal fala, crime por omissão. Quando eu omito. É a hipótese de um cidadão que vai suicidar, fala, pode suicidar. Não vou ajudar, não, o problema é teu. Este é o crime por omissão. A pessoa deveria impedir, ajudar a pessoa que não cometesse o crime, não fez. E aqui é para nós. Você faz o bem no limite de suas forças, porque se você não fizer, não vai ter castigo de Deus também não. A pessoa já pensa, lá em cima, não tem nada lá em cima. Se você se omitiu, a tua consciência vai te acusar que você lavou as mãos. Você não deu o que poderia dar no limite de suas forças. Veja que coisa linda. Isso é para a gente refletir nas nossas ações do dia a dia. Você está fazendo o possível? Você perde, entre aspas, alguns minutos para atender uma pessoa que quer conversar com você e que você não quer conversar? Deixa para lá. Você está omitindo, você está sendo omisso, está cometendo crime por omissão. Então, nós temos que fazer o bem sempre. Porque muita gente diz, eu não faço mal para ninguém. Se eu não fazer mal, está tudo bem. Não está, não. Não tem isso? A pessoa, eu não faço mal para ninguém, eu estou bem. Está bem nada. Quem não faz o mal e não faz o bem, ele não está bem. O bem é o nosso melhor advogado. Faça o bem
da melhor maneira que você possa, dentro das suas possibilidades, que você vai ser uma pessoa feliz. Isso são as leis naturais, as leis de Deus que nos dizem. Muito obrigado, que estejamos em paz.